Amém. Bom dia, graça e paz do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, na sua vida, na sua casa. Que o Senhor possa ministrar o teu coração através desta palavra que vai ser ministrada aos corações. Que o Senhor possa resplandecer a luz dele sobre você, sobre a sua casa. E você se alegre naquele que te deu vida, naquele que te criou para ele, te criou com um propósito eterno. Amém? Eu vou continuar a ministração que eu comecei domingo passado, cujo tema é como você crê em Jesus. A semana passada nós vimos que a fé em Cristo Jesus, ela não pode ser baseada em concepções humanas, em percepções humanas, e sim na revelação divina. E a revelação divina está nas Escrituras. E é necessário frisar isso porque há muitos que creem em Jesus de maneira equivocada, creem à sua maneira, mesmo diante das Escrituras. A gente tem o exemplo do povo de Israel na Bíblia, que recebeu a revelação do Senhor, mas resolveu crer em Deus do jeito deles. E hoje também, amados, não é diferente. Muitos creem à sua maneira, num Cristo moldado pelos desejos, pelas expectativas humanas, e não por aquele que está revelado nas Escrituras. Nós vimos o exemplo de Pedro, que mesmo andando 3 anos com Jesus, ele precisou se conscientizar de quem era o Cristo que estava ali na presença dele, que ele estava andando com ele, quem era o Cristo segundo as Escrituras. Porque ele andou com Cristo, ele viu sinais, ele viu milagres, ele viu autoridade na sua fala, e ele idealizou um Cristo, mas que não estava de acordo com as Escrituras. Ele não entendeu ali naquele momento a missão de Cristo, conforme as Escrituras diziam como ele viria. Porque ele veio primeiramente como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio primeiramente para salvar o que se havia perdido. E como foi dito, Pedro, como muitos, no decorrer da história, né, não somente Pedro e aqueles discípulos ali que enfrentaram esse tratamento de ver Cristo conforme as Escrituras, né? Pedro, como muitos, escolheu crer num Jesus que se ajustava às suas expectativas. Quando eu falo assim, naquele tempo, naquela época, as expectativas de Pedro, Tiago, João, de todos os apóstolos, de todo judeu, era a da vinda do Messias. Mas a visão que eles tinham era de um governo, que quando o Messias viesse, libertaria Israel do jugo romano, instalaria o reino dele e reinaria sobre toda a terra. Essa era a expectativa do judeu naquela época, e era também a expectativa de Pedro, de todos aqueles apóstolos ali, né? Mas quando a gente ajusta a nossa fé em Cristo, não de acordo com as Escrituras, mas de acordo com as nossas expectativas, essa fé, por mais sincera que ela seja, essa fé, por mais genuína que a gente possa, não, eu sou sincera nisso, ela é incompleta. Essa fé é incompleta e ela não é a fé que salva. A fé que salva é crer e confessar, como Paulo diz, por exemplo, em Romanos 10. Romanos capítulo 10, Paulo diz como é que a gente precisa crer em Cristo. Nesse capítulo, ele vai falar dos seus concidadãos, que eles tinham zelo de Deus, no versículo 2, né? Eu não vou citar, mas só vou citar para vocês. Ele diz que o povo dele tinha zelo de Deus, mas não com entendimento. E é isso que nós precisamos entender. Deus quer que você tenha zelo com entendimento. E quando você tem o entendimento das Escrituras de quem é Cristo, você vai confessar conforme está a partir do versículo 8. Romanos 10, 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Que palavra, né? Então, crer em Cristo é crer, o Cristo das Escrituras, o Evangelho das Escrituras é crer na cruz, é o Evangelho da cruz, é o Evangelho da ressurreição. E é isso que você precisa entender pelas Escrituras, né? Por que Cristo precisou morrer? Por que Cristo ressuscitou? Né? E o que Ele está aguardando? Né? O que Ele está? Ele voltou aos céus e o que Ele está aguardando? Tudo isso, quando você tem consciência e entendimento dessa realidade espiritual, isso te dá base e segurança para você andar nessa terra, para você enfrentar as coisas que precisam ser enfrentadas. E hoje, a semana passada eu falei de Pedro, e hoje eu quero falar de João Batista. Né? João Batista, que foi o precursor, né, de Jesus, anunciado desde o ventre, né, como um precursor, aquele que iria preparar o caminho do Senhor, né? Aquele que clamava no deserto, ele foi para o deserto para pregar a vinda do reino de Deus, preparando o caminho do Senhor. E quando, certa vez, ele estava na beira de um rio, no Rio Jordão, e ele viu Jesus se aproximando, ele não hesitou em declarar, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele nunca tinha visto Jesus antes. Ele mesmo vai dizer isso, né? Ele mesmo vai dizer que não conhecia Jesus pessoalmente. Ele era primo de Jesus. Mas ele não conhecia Jesus pessoalmente. Está em João, no capítulo 1 mesmo, no versículo 31 e 33. É João 1, versículos 31 e 33. Diz assim: eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim, por isso batizando com água. E no 33, de novo, eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, que é Deus, né? Me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então olha que impressionante, João Batista não conhecia, mas quando ele viu Jesus, ele falou: é ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista já começa a anunciar aquilo que estava testificando, né? Que o Antigo Testamento já tinha jogado essa semente, mas ali João Batista foi chamado por Deus para realmente preparar que o reino de Deus que era chegado, que era Cristo, né? Ele recebeu a revelação divina de que quando você vir pousar, né, o Espírito sobre ele, né, ele é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, versículo no João, capítulo 1, versículo 34, agora ele diz: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então houve uma alegria imensa no coração. Você imagina a alegria dele quando ele foi preparado por Deus, né, pelo Espírito Santo, eu vou te colocar na frente dele. Então quando ele viu Jesus, a alegria que ele teve, né, porque ele foi preparado para aquele momento, né? Toda a missão dele estava voltada para esse momento. Ele tinha muita consciência disso, né? Porque em outros momentos ele fala: importa que ele cresça. E olha que João Batista era muito respeitado. Era um homem muito respeitado, como na pregação dele pelos judeus, de maneira geral, né? As pessoas o respeitavam, mas quando Jesus começou realmente o ministério, depois do batismo, a fama de Jesus crescia, e ele não se preocupou com isso. Ele foi categórico em dizer: importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele... Então ele tinha muita consciência do que ele estava fazendo, né? E por causa do Filho de Deus, João Batista pregava, né? Agora eu passo para Mateus, capítulo 3, versículo 2. Por causa de Jesus, ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele foi chamado por Deus para a preparação do caminho para Cristo. Era essa palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus.
a sua pregação de arrependimento, que é metanoia, é mudança de pensamento, é mudança de entendimento. É muito importante entender esse arrependimento bíblico. Esse arrependimento que estava sendo proclamado, tanto por ele, depois por Jesus também no início do seu ministério: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, tinha um motivo, que era a chegada de Cristo entre os homens, era a chegada do reino dos céus, que é Cristo Jesus entre os homens. E aqui eu quero pegar um gancho desse arrependei-vos, porque é preciso compreender que esse arrependimento não tem nada a ver com comportamento, tá? Esse arrependimento não tem como base o comportamento das pessoas. O João Batista não estava ali repreendendo os fariseus, nem Jesus estava repreendendo a conduta do que eles faziam ou deixavam de fazer. Antes, a repreensão era que eles ficassem atentos, porque a proximidade era de Cristo entre os homens, né? Eles deveriam prestar atenção na forma como eles estavam crendo em Deus, na forma como eles estavam servindo a Deus, que estava fora do propósito. Por isso que é conclamado o arrependimento. O arrependimento não é só para o judeu, o arrependimento é para toda a humanidade. Vocês precisam rever os conceitos que vocês têm acerca de Deus. Vocês precisam entender qual é a condição de vocês diante de Deus e diante do Evangelho, que o Evangelho é a promessa, a graça maravilhosa de Deus para os homens, para salvar o homem. Entender por que Deus deu a Cristo e deu o Evangelho para os homens, né? Então é preciso, diante desse Evangelho, deixar os seus conceitos de lado, né? E crer em Cristo, para receber o poder de serem feitos verdadeiramente filhos legítimos de Deus. Para você ser feito filho legítimo de Deus, você precisa atentar para o Evangelho de Cristo, que é a graça maravilhosa de Deus, dada aos homens, dada à humanidade, para fazê-los filhos realmente. E é preciso se arrepender. É muito importante enfatizar isso, amados, porque muitos acreditam que as suas boas ações, que o seu comportamento, que a sua justiça própria é a salvação delas, mas não é isso, né? Muitos acreditam que frequentar uma igreja, uma comunidade, ou fazer meditações, ou se isolar e ter uma espiritualidade com base em meditação, em fazer jejum de comidas, precisa rever os seus conceitos, diante da palavra do Senhor. E quando as pessoas revêem os seus conceitos diante do Evangelho, não é bem isso que Deus está querendo de mim. Isso, aí se dá o arrependimento. O arrependimento bíblico é único e tem a ver com a mudança da minha forma de pensar, de como ser salvo diante de Deus, tá? Então, a gente precisa deixar de andar na vaidade, como a Bíblia fala, né? Deixar de andar na vaidade dos nossos pensamentos, que estão obscurecidos, né, sem o conhecimento de Deus, porque a gente precisa ter o conhecimento de Deus. Eu tenho falado nas minhas palavras e vou sempre frisar isso, que eu preciso buscar a Deus segundo a palavra que Ele me deu, não é segundo o que eu penso ou o que as pessoas pensam. Então eu preciso conhecer a palavra. E esse é o apelo bíblico por todas as Escrituras: arrependei-vos e crede no Evangelho. Tá? E aqueles que entenderam o Evangelho, elas entendem a condição que nasceram nesse mundo, que é a condição de pecado, que foi herdada de Adão, pela desobediência de Adão. E elas então entendem que elas recebem a graça de Deus em Cristo, elas recebem a plenitude de vida, elas recebem vida eterna. Aleluias por isso, né? E elas precisam confessar a Cristo, como diz as Escrituras: Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Ele morreu para que eu tivesse vida. Mas ele não permaneceu na morte, porque Deus o ressuscitou. E da mesma forma que Deus ressuscitou ele, ele também me ressuscitará. E com ele estarei para sempre, no reino preparado para aqueles que amam a Deus. Então é preciso ter esse entendimento e essa confissão. Isso é uma evidência clara de que a pessoa está na luz, que ele é um filho da luz, né? Às vezes é professar Cristo segundo as Escrituras. Eu gosto de um texto de Isaías, eu vou sempre citá-lo, Isaías 8:20. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. As pessoas podem falar muitas coisas bonitas de Deus, as pessoas podem dizer muitas teorias e doutrinas, mas a palavra do Senhor e o alerta dele é este de Isaías 8:20. A lei e o testemunho,
Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E João Batista tinha muita consciência das Escrituras. Ele mesmo usou e citou as Escrituras para fundamentar o seu ministério. Mateus capítulo 3, versículo 3. Mateus 3, 3. Ele, né? É aquele de quem o profeta Isaías falou. Veja que ele está citando o profeta Isaías. Ao dizer, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele está citando Isaías 40, versículo 3. Então ele tinha consciência disso. E é interessante a gente, aí no decorrer da história de João Batista, as coisas, de repente, não correm, né? Ele apresentou Jesus, batizou Jesus, Jesus segue o seu ministério, ele segue o dele. Mas aí as coisas começaram a escurecer um pouquinho para João Batista. Porque no decorrer da história, o João Batista vai ser preso por Herodes, por causa que ele denunciou um erro de Herodes. Não vou entrar agora nesse mérito, senão eu vou acabar me fugindo do meu contexto. Mas por ele denunciar o rei Herodes, o rei Herodes mandou prendê-lo. Na verdade, Herodes ele era um governador da Galileia. E ele ficou preso ali, né? E na prisão, você imagina que ele foi preso, e na prisão ele estava ali o quê? Sozinho, sem os seus discípulos, né? Ele não pregava mais nada, estava preso, vai saber qual seria o fim dele, né? A gente sabe porque hoje a escritura a gente tem na mão. E ele ficou vulnerável, porque quando a gente fica sozinho, a gente fica vulnerável. É mais preso, em condição de prisão. E só um ganchinho que o Senhor está me falando disso, porque muitas pessoas, diante de dores ou coisas, elas se isolam. E é muito importante a gente entender que aquele que se isola, se ensoberbece contra a verdadeira sabedoria. Eu digo para você, quando você estiver enfrentando um problema, não se isole, mas busque estar na presença do corpo. Busque. Deus sabe o que Ele fala e sabe o que eu e você precisamos. Não adianta a gente criar racionalizações para fugir disso. Ali João Batista estava isolado e vulnerável. E ele ouvia, né, falar do que Jesus estava fazendo. Mas ele também tinha, de certa forma, a expectativa de que, mas não é Ele que vai nos libertar, não é Ele que vai derrubar esse sistema político, não é Ele que vai fazer isso, não é Ele que vai fazer aquilo, conforme o que ele esperava, de certa forma também. A expectativa também estava ali traçando a fé dele. E ele ficou o quê? Ele ficou com um ponto de interrogação, ele se encheu de dúvidas, né? E ele manda, então, 2 de seus discípulos até Jesus. Uma seguinte pergunta, Mateus capítulo 11, versículo 3. Olha que interessante. Mateus 11, 3. E João, o Batista, né? Chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Bem interessante, né? As dúvidas, né? Os pontos de interrogação que vêm sobre nós. És tu aquele que havia de vir ou temos que esperar outro? Então, ele tinha um entendimento, mas ainda não era de acordo com as Escrituras. Porque ele não estava entendendo mais. Ele estava preso. Ele anunciou Cristo. De repente ele pensou, eu vou ser um súdito, né, do reinado do Senhor. E de repente ele é preso e Jesus continua o ministério dele lá. Então esse questionamento de João Batista revela uma tensão profunda entre a fé que a gente diz ter, a fé revelada, né, vamos falar assim, a tensão entre a fé que é revelada nas Escrituras e a minha expectativa. Vou repetir. Essa tensão, esse questionamento que João Batista faz é um questionamento que muitas vezes nós fazemos de outras formas, mas revela uma tensão profunda entre aquilo que Deus revelou nas Escrituras, que a gente, né, deve se basear, e as nossas expectativas. João sabia quem era Jesus, ele não mudou isso, ele sabia quem Jesus era, ele mesmo proclamou ele como filho de Deus, né? Mas agora ali na prisão, sob pressão,
né? Isolado. Ele não vendo mudanças. Ele não vendo mudanças no que estava acontecendo na sociedade. Ele não vendo mudanças no que estava acontecendo no Império Romano não foi rebatido por Jesus. Ele entrou um pouquinho em choque. Entrou em pânico. Eu tirei a minha tela aqui, só um minutinho, deixa eu voltar. Mas é impressionante que nesse momento, amados, e aqui o Senhor me fez fazer uma mudança na minha ministração. Só deixa eu voltar ao meu texto para seguir minha linha de pensamento. Quando a gente está sob pressão, é as nossas provas. A gente está estudando isso nas quartas-feiras, que nós somos provados. A nossa fé, ela é provada, né? Ela é provada nesses momentos de pressão, nos momentos de tribulação, nos momentos que a gente, meu Deus, eu não esperava isso, né? Então, João Batista estava nesse momento, vivendo essa situação, essa tensão, né? E importante, diante de eu entrar naquilo que eu quero, a resposta de Jesus para ele. Porque Jesus, quando os discípulos de João Batista chegaram para Jesus e perguntaram isso, né? Jesus respondeu com graça. Jesus não repreendeu João Batista. Inclusive, ele dá um elogio, né? Ele vai fazer um elogio maravilhoso acerca de João Batista. Mas ele responde com graça, não com repreensão. Porque o Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor conhece as minhas limitações. O Senhor conhece, isso é maravilhoso do Senhor. Porque às vezes a gente pensa, o Senhor, ele age com graça com as nossas fraquezas, amados. Salmo 103, ele fala assim, que ele sabe que nós somos pó, né? Salmo 103, versículos 13 e 14, ele sabe que nós somos pó. Salmo 103, diz assim, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ele sabia o coração de João Batista, ele sabe o meu coração, ele sabe o teu coração, e quando a gente fica com os pontos de interrogação, né? Ele vai ter misericórdia. O que ele não aceita é que a gente pare. O que ele não aceita é que a gente volte para trás. O que ele não aceita é que a gente o negue. E ele, no versículo seguinte, no versículo 14, ele conhece, eu estou lendo o Salmo 103, versículo 14, pois ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que nós somos pó. Ele sabe quem nós somos. Ele sabia que a fraqueza de João Batista por causa do contexto que ele estava ali, né? E ele então envia a seguinte resposta, Lucas 7, versículos 22 e 23. Olha como Jesus vai responder com a palavra. Ele sabia que João Batista sabia a palavra, então ele vai responder com a palavra. Ó. Ide, Lucas 7, 22 e 23. Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Aleluias! Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Jesus estava citando, remetendo à profecia de Isaías 61. Depois você veja, Isaías, você vê que toda a Bíblia ela se intercala. O Novo Testamento é a realização, o cumprimento do Antigo. E Jesus está citando o texto, um texto que certamente João Batista conhecia, que é Isaías 61. E ele saberia reconhecer que essa era a marca do verdadeiro discípulo. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou a anunciar o Evangelho aos pobres, a libertar os cativos, né? Então, ele sabia disso. Então, mesmo sem ver ali mudanças políticas, né? Ou no sistema religioso da época, João Batista foi lembrado que o Messias não veio cumprir as nossas expectativas humanas. Ele veio para cumprir as Escrituras. O Messias, Jesus, Cristo de Deus, ele não veio para cumprir expectativas humanas, presta bem atenção nisso, mas para cumprir as Escrituras, os milagres
e o evangelho anunciado aos pobres era um selo de que a palavra de Deus estava sendo cumprida diante dos olhos de todos, inclusive de João Batista, mesmo preso. A palavra estava... João estava preso, mas a palavra não. A palavra estava cumprindo o seu objetivo através da pregação. E como João, amados, a gente precisa entender, queridos, que há momentos em nossa jornada, na nossa caminhada cristã, em que a fé que nós professamos ter em Cristo, ela será testada com a realidade que a gente está enfrentando. Isso não é poucas vezes, não é verdade? Quantas vezes a nossa fé foi testada? Então, há momentos em que a nossa fé, ela será testada pela realidade com que a gente está enfrentando. E como João, nós podemos até ter uma fé genuína, sincera, mas ainda nutrir expectativas de que o Senhor faça algo que não se alinha totalmente com os propósitos dele na nossa vida. Amém? Por que a gente tem essa misturança? Porque hoje, principalmente, naquela época, existia também uma distorção da palavra, né, com relação à pregação do propósito de Deus, e hoje, era da igreja cristã, era da formação do corpo de Cristo. O que muitas vezes se prega é um evangelho com foco errado. É um evangelho com foco terreno, naquilo que é passageiro. A Bia hoje, por isso que eu falei, agora aqui começa aquilo que você falou, na ministração do louvor, que o Senhor testificou a minha palavra. O Senhor falando, porque a partir daqui o Senhor mudou a minha palavra para hoje. Queria que eu frisasse isso para vocês, porque se prega um evangelho em que se diz assim, ó, se você está com problema de saúde, você está com problema nas suas finanças, você está com problema no seu casamento, vem para Jesus, que Ele vai resolver tudo. Então, esse tipo de coisa, não, quer dizer que Jesus não resolve? Não, Jesus pode até tocar nesses pontos, mas isso é um foco que é naquilo que é passageiro, amado. Ele pode tocar nisso, mas isso até é um efeito do evangelho na vida da pessoa. Quantos de vocês que estão aqui, quantos de vocês que estão me ouvindo, que depois que ouviram o evangelho verdadeiramente creram e vivem pelos princípios da palavra, não tiveram casamento transformado, não tiveram relacionamentos transformados, não teve a sua vida financeira ordenada? É isso que a gente tem que entender. O foco está em buscar a Deus, o foco está em eu crer em Cristo, em ter a sua palavra no meu coração e permanecer nela. As bênçãos do Senhor, elas me alcançarão. A graça e a sabedoria que eu preciso para resolver problemas pontuais, Ele vai ser dada. Amém, igreja? Então, Jesus ele pode tocar nesses pontos, mas isso eu digo que é um efeito secundário do evangelho na vida das pessoas. Eu não posso partir da premissa, você está com problema de casamento? Vem para Jesus, ouça o evangelho, entenda os princípios dele para o casamento, entenda os princípios dele para a tua vida, seja curado pelo evangelho, porque muitas vezes as pessoas precisam receber cura do Senhor que vem de dentro para. Então se foca em soluções pontuais, quando a coisa tem que ser mais profunda, tem que ser de dentro para fora. O objetivo do evangelho, em primeiro lugar, é tirar o homem das trevas. Trevas é falta de conhecimento. Eu vou sempre frisar isso, né? Porque a gente pensa trevas é porque trevas é falta de conhecimento. Então, o objetivo do evangelho é tirar o homem das trevas para a luz maravilhosa do Senhor. Isso significa o quê? Tirar da falta de conhecimento e colocar o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus é aquilo que eu e você precisamos, é o conhecimento de Deus que eu preciso para educar os meus filhos, é o conhecimento de Deus que eu preciso para viver o meu trabalho, é o conhecimento de Deus que eu preciso na minha vida para andar conforme a luz e assim ser abençoada, agraciada. O Evangelho faz a gente tirar os nossos olhos do que é terreno e focar na eternidade. Porque este mundo, amados, pelas Escrituras, esse mundo vai passar. Porque esse mundo, pela queda de Adão, e quer que você acredite ou não, isso não muda a palavra. Se você não acredita em Adão, se você não acredita nessa história, acha isso uma balela, a verdade de Deus não muda pelo que você pensa, nem pelo que eu penso. A verdade de Deus ela é persistente e permanente para sempre. Esse mundo já... E por isso está escrito na palavra que há tempo determinado para todas as coisas.
Há tempo determinado para todas as coisas, e há tempo para este mundo também sumir. Porque o reino que está preparado é espiritual, é eterno, e será segundo o propósito de Deus, como está escrito: toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. E ninguém vai impedir isso. Não tem diabo nenhum, criatura alguma, que impeça isso. Mas por enquanto, há propósitos. A gente pode não entender e nem gostar. Por que Deus permite? A gente fica com esses pontos, né? E o Senhor fala: olha para a minha palavra e veja o que eu estou fazendo. Veja o que eu vou fazer. Então você não ficará com mais nenhuma dúvida. Você terá segurança no teu andar, mesmo que os ventos soprem e as águas se tumultuem. Você terá firmeza no meu propósito, porque Ele é eterno. Amém? O maior milagre já aconteceu, porque às vezes as pessoas ficam buscando resolver problemas pontuais, quando o maior milagre acontece quando a pessoa nasce de novo. Nasce de Cristo, nasce do alto, nasce depois que ela diz: eu entendi, Senhor. Eu entendi que eu preciso morrer com Cristo. Cristo veio para que eu morra e rompa com a geração de Adão e eu nasça de novo pelo poder de Deus. Esse é o maior milagre que pode acontecer, que é o novo nascimento, libertos do pecado. E agora vivemos para Deus, vivemos por Deus e para Deus. Temos vida eterna. As nossas necessidades pontuais a gente vai ter aqui, mas elas são periféricas comparadas com o objetivo maior, que é a vida eterna. Presta atenção no que eu falo para você em nome de Jesus. As tuas necessidades, as minhas necessidades pontuais que vão acontecer durante a nossa caminhada aqui, elas são periféricas diante do objetivo maior, que é a vida eterna, que é o reino eterno que Deus está preparando para todos aqueles que o amam, que obedecem. É como Paulo frisou em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. 1ª carta de Paulo aos Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, eu não espero em Cristo só nessa vida. Aqui eu tenho a graça dele, aqui eu tenho a presença dele, aqui eu posso me achegar em Cristo Jesus diante do trono da graça e lançar sobre ele todas as minhas ansiedades. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de mim. Como um pai que se compadece dos seus filhos, que conhece as minhas fragilidades, conhece as minhas fraquezas, mas ele diz: só não desista. Segura a minha mão e anda. Anda, porque a perseverança é o fruto daquele que tem a verdadeira fé no Evangelho do Cristo ressurreto. Anda, não olha para o lado, não olha para trás, olha para a eternidade. Porque lá está a plenitude. Lá sai tudo isso fora. E a gente vive a plenitude de tudo que Deus projetou para nós. A palavra de Deus nos dá essa direção. A palavra de Deus nos dá esse foco, né? Paulo fala em Colossenses 3:3, não está aí. A nossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus, né? E outro texto também que eu coloquei aqui, 1 Coríntios 13:12, não está aí também, viu, Giovanni? Agora, 1 Coríntios, olha que Paulo fala. Agora a gente vê como para um espelho, de maneira obscura, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Aleluias. Então a nossa compreensão atual dessas coisas, do reino dos céus, de novo céu, numa nova terra, a gente está vendo como por um espelho meio, não é claro ainda. Mas quando a gente estiver na presença do Senhor, vai ficar tudo muito claro. Perfeito, pleno, né? Agora a gente olha como não entende direito. Mas quando a gente estiver na presença do Senhor, a compreensão será clara e completa, né? E a gente tem que ter esse entendimento, amados. Agora, uma coisa que é certa é que quando a gente tem a palavra na nossa vida,
ela muda. É o que eu falo para vocês. A gente tem falado muito isso nas quartas-feiras, na prática, né? A palavra de Deus, ela contém princípios. A palavra de Deus, ela contém princípios que nos ajudam em todas as áreas. Em todas as áreas, né? E quando a gente anda pelos princípios da palavra, muitas coisas vão se alinhando. Quando a gente alinha a nossa vida pela palavra, porque o homem sem conhecimento de Deus, ele age de maneira desembestada. Ele age de acordo com os seus pensamentos, com a vaidade dos seus pensamentos. E às vezes transtorna tudo. Mas quando a pessoa alinha a sua vida pelos princípios da palavra, ela percebe que as suas vidas... Ela tem uma maneira de encarar os problemas de uma maneira diferente. Não é que não vai ter problemas, porque o que se prega muitas vezes, o cristão está blindado, como se ele estivesse blindado e nada atingisse ele. E não é assim. Nós somos atingidos por muitas coisas, por enfermidades. Enquanto a gente estiver nessa terra, Jesus falou isso, que vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente tem que entender que a palavra nos dá base para que a gente tenha ânimo. E vença o mundo, porque Jesus venceu o mundo com o quê? Tendo a palavra no coração dele, falando a palavra do Senhor. Então, nos problemas, nas aflições, não adianta ficar reclamando. Glorifique a Deus e diga: o Senhor é comigo. O Senhor está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu tenho a presença do Senhor. Tem noção? Às vezes a gente parece que fica meio, ébrio. O Senhor disse: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está comigo, Ele está com você. Então tenha bom ânimo, né? A palavra do Senhor nos dá base para a gente enfrentar as provas. E nós temos, além disso tudo, paz que excede todo o entendimento, né? Quando a pessoa, ela realmente mergulhou na palavra, e ela está cheia da palavra, cheia do Espírito, está cheia do Espírito, está cheia do verdadeiro entendimento da palavra, essa pessoa tem a paz verdadeiramente que excede todo o entendimento, que guarda a mente e o coração da pessoa. Então, eu posso passar por perdas, eu posso passar por problemas, mas eu tenho a paz. É verdade ou não? Eu tenho a paz que excede todo o entendimento. Não dá para explicar. Não dá para explicar, mas isso é maravilhoso, amados. Isso é verdadeiro. Aquele que tem essa paz, que tem essa base nas Escrituras, ele pode falar, né? Pode ver essa palavra de Isaías 40, versículo 31, Isaías 40, 31, que diz assim: os que esperam no Senhor. Isso fala de confiança. Eu confio no Senhor, Ele está comigo, Ele me ajuda. Aquele que morreu por mim não me daria agora, que eu estou com Ele, todas as coisas que eu preciso. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, né? Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Como essa palavra é verdadeira. Porque eu posso ser frágil, mas aquele que espera no Senhor, eu sempre vou falar isso, ele é constante. Ele não começa bem e depois, cadê o fulano? Cadê a Betano? Ele continua na presença do Senhor, ele continua servindo no corpo, ele é constante, não interessa o que aconteça, problemas ele está sofrendo, mas ele é constante. E eu louvo a Deus por esta comunidade, porque vocês são esses que agradam ao Senhor. O Senhor tem falado: eu estou com vocês. A semana passada o Senhor deu uma palavra para vocês, né? Não olhem, vocês são pequeninos, mas grandes coisas eu tenho guardado para vocês. O Senhor tem guardado coisas grandes para mim e para você. Correm e não se cansam. Tem gente que, eu estou cansado. Só você? Eu não, né? Só você? Eu não. Eu estou cansado, fatigado. Estou com isso ou com aquilo. A pessoa que inventa desculpas para não fazer a vontade de Deus precisa entender que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão. Eu sou testemunha e eu sei que vocês também são. Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
É preciso caminhar, importa que você caminhe. O Senhor falou certa vez isso, importa que você caminhe hoje, amanhã, até estar na minha presença. Importa que você caminhe constante, servindo, sendo útil no corpo, edificando o corpo. Importa, diz o Senhor. Importa, diz o Senhor, que você edifique o corpo. Isolado, você se ensoberbece contra a verdadeira sabedoria, mas no corpo você é edificado, você é corrigido, você permanece no coração do Senhor, sendo tratado por Ele. Porque aquele que quer seguir os seus próprios caminhos é entregue a si mesmo. Diz o Senhor. Por isso, amados, a gente não deve permitir que aquilo que a gente está vendo, que os nossos olhos veem, que às vezes não agrada a gente, não podemos permitir que aquilo que nós vemos nos faça duvidar do que Deus disse. Foi esse questionamento que abalou um pouquinho João Batista, e muitas vezes nos abala, porque aquilo que eu estou vendo não está de acordo com aquilo que eu pedi, não está de acordo com o que eu tenho colocado diante de ti, Senhor, o Senhor não sabe. A primeira coisa que eu tenho aprendido muito é ficar calada mesmo diante do Senhor, porque às vezes quando a gente abre a boca para expressar, a gente só fala besteira. Não é verdade? Quando a gente não está bem, a melhor coisa você faz, que eu faço, fecha a boca. Mas como é que eu vou orar com a boca fechada? Não precisa abrir a boca para orar. Não precisa abrir a tua boca para orar. Derrama-se na presença de Deus. O Senhor conhece o que eu estou passando, conhece as minhas aflições, conhece, como eu li no Salmo 103. Então não precisa muito. Mas quando você realmente é sincero diante do Senhor, você se levanta renovado. Você se levanta com uma força de um leão. Os problemas ficam pequenos. Eles não vão embora. Mas o Senhor me capacita a resolver cada um. O Senhor me capacita com graça, com sabedoria, com entendimento que vem dEle. Toda hora eu fico falando, obrigada, Senhor. O Senhor me deu sabedoria. Toda hora eu clamo ao Senhor por detalhes tão bobos que se você me visse, você daria risada. A senhora é doida. Por coisa boa. Obrigado pela sabedoria que o Senhor me deu em fazer isso, Senhor. Renovam as suas forças, caminham, não se cansam, andam, caminham hoje, caminham amanhã, constantes, perseverantes, e terão um galardão maravilhoso quando chegarem no reino eterno do Senhor. Aleluias. Então, aquilo que você está vendo hoje, não te faça duvidar do que Deus disse na sua palavra, porque a gente anda por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. As nossas emoções, elas variam. Deus entende isso. Hoje eu estou, às vezes, super animada, tem dias que não quero saber de nada. Isso é normal, gente, faz parte, nós somos humanos. Tem dia que eu acordo com uma disposição, tem dias que parece que eu vou me arrastando, principalmente com o frio, né? Com o frio, até para tirar o pijama é difícil. Quem vai trabalhar, então, eu fico clamando, né? Aqueles que saem de casa cedo, eu falo, Senhor, guarda, dá um aquecimento do teu espírito, porque não é brincadeira. Né? A gente tem dias que a gente se arrasta. Normal. Mas eu não paro de andar. Eu vou arrastada, mas eu vou. Eu vou arrastada, mas eu vou. Porque aquele que crê no Senhor em tudo se domina, até nas suas emoções para baixo. Não se deixa arrastar, não é conduzido pelas emoções, mas é conduzido pela vida do Senhor, que flui como água viva dentro de nós. Entende? Água viva que brota, jorra, e faz você andar com firmeza, passos seguros. Não se deixa dominar pelas dúvidas, porque a tentação da dúvida ela é muito cruel, amados. O inimigo, ele trabalha muito com essa arma. Ele coloca dúvidas. Ai, mas tá vendo? Deus não está te ouvindo. Olha lá. Olha o que está acontecendo. O inimigo quer que você fique olhando para as circunstâncias. Olha para a palavra. Olha para o Senhor. Mantenha os olhos nele. Eu gosto muito daquela passagem que é interessante, né? Que Jesus estava com os discípulos, falou, olha, pega o barco, vai lá, sai, e Jesus ficou. Aí o barco se afastou, foi para o meio, aí anoiteceu. Aí no meio da noite, Jesus vem caminhando sobre as águas, o barco. No meio da noite, né, um vulto andando em cima das águas. Os discípulos começaram a gritar, ai, fantasma!
Ainda bem que não tinha mulher, senão até os peixes iam. Era só homens e os homens gritaram assim, não, quem é, né? Um homem vindo em direção ao barco. Aí eles perceberam que era Jesus. E aí o Pedro, né? Pedro, que é tipo, vou na frente de todo mundo. Jesus, se é tu, manda eu ir até o Senhor. Porque ele gostou da ideia, né? Andar sobre as águas. E Jesus falou assim, vem, Pedro. E mediante a palavra do Senhor, ele foi. Ele saiu do barco, eu imagino que ele pisou na água, não afundou. Ele ficou olhando para o Senhor, ele foi andando, né? Acho que ele estava tão animado que ele foi andando. De repente o vento soprou. O vento soprou, isso traz tantas lições para nós, amados, para o nosso dia a dia. O vento soprou, ele olhou para o vento, e aí na hora que ele olhou tirou os olhos do Senhor e olhou para o vento, ele começou a afundar. E Jesus foi lá e pegou ele pela mão e falou assim, ei, homem, não olha para o vento. Não olha para o vento. Olha para mim sempre. Você andou sobre a minha palavra e deve ir até o fim sobre a minha palavra. Amém? É isso que a palavra nos ensina. Eu dei a minha palavra, ande sobre ela até o fim. Ventos vão soprar. Ventos representam os problemas, o mar agitado, os tumultos da nossa vida. Mas você não se cansa, você caminha, a energia renovada, porque você anda sobre a palavra do Senhor na tua vida, no teu coração. Não deixa o inimigo te engabelar. Você tem a palavra no coração e na boca, viu? Tem muito crente que fica reclamando. E o Senhor não se agrada disso. Olha para a história de Israel, como eles murmuravam, reclamavam do Senhor. Deus abençoando, eles reclamavam do que Deus dava. Fecha a boca, não murmura, porque viva na palavra. Sabe, isso aí é poderoso. Isso é poderoso, eu te digo, em nome de Jesus, andar sobre a palavra do Senhor, falando ela. Não é porque o poder não está na minha boca, o poder está na palavra de Deus, na minha boca. Então ande sobre a palavra. Confesse a palavra. A gente tem o exemplo do Jó, não está aí também, tá? Eu vou colocando coisas que depois que eu já mandei a palavra. O Jó, o Senhor me lembrou disso hoje de manhã. Jó 19, 25. Todo mundo conhece a história de Jó. É uma história que abala todo mundo, no mundo inteiro. A história de Jó na Bíblia. Que você precisa entender por que aconteceu tudo o que aconteceu com ele. Mas ele, no meio da aflição dele, olha o que ele diz. Jó 19, versículo 25. Jó, antes de Cristo. Antes de Cristo. Eu sei que o meu Redentor vive. Olha. E que por fim se levantará sobre a terra. E que conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Versículo 27, aí mesmo. Eu vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus próprios olhos, eu e não outros. Como o meu coração anseia dentro de mim, é como a gente cantou hoje. Como eu anseio, você anseia por estar na presença do Senhor, você anseia pelo reino eterno dele, você anseia por aquilo que ele tem guardado para você. Jó falou isso, como eu anseio, como eu tenho anseio dentro de mim por vê-lo. Ele não tinha nem os profetas ainda, hein? Jó é considerado o primeiro livro da Bíblia, pela cronologia, é que ele está no meio lá, mas ele é o primeiro livro da Bíblia. Ele não tinha os profetas, mas ele disse, por revelação de Deus na vida dele, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Você tem essa consciência? Porque quem tem essa consciência anseia por isso. E não vive com base nesse tumulto que está essa terra. Porque essa terra está no tumulto, hein? Essa terra está no tumulto, vai ficar pior, hein? Quando a igreja for levada embora daqui, nem queira saber. Aliás, é bom você saber para você não ficar aqui. Queira saber para não ficar aqui. Então, Paulo também diz, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo 1, 12. Porque eu sei em quem tenho crido. É isso que tem que estar na minha boca, na sua boca. Estava na de Paulo.
E Paulo padeceu também, ele sofreu prisões, açoites, ele fala isso. Depois que ele se converteu, esse homem viveu mais preso e tomando surra do que livre. As cartas foram escritas, a maioria das cartas do Novo Testamento foram escritas da prisão. No entanto, ele diz, porque eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então a tua recompensa está bem guardada. Ajunte tesouros nos céus. Se preocupe com isso. Como é que eu ajunto tesouros no céu? Obedecendo ao Senhor. Cumprindo o que Ele mandou que você fazer e você sabe o que tem que fazer. Ajunte tesouros nos céus. E seja como Paulo, tenha convicção que eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Como Ele disse para esta igreja no domingo passado. Amém? Esse é o conhecimento que nos sustenta no meio das provas, amados. Paulo também diz em Romanos 8,18. Para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Não se comparam. Então, é isso, amados, que nos coloca posicionados corretamente. Outro dia você falou, né, Paulo, que Deus tinha falado isso, que Deus quer posicionamento. Então é isso que nos dá posicionamento correto. Uma pessoa cheia da palavra, cheia do entendimento da palavra, amado, ele não manda pelas emoções. Mesmo que as emoções estejam mal, as ações são coerentes com a palavra. As palavras são coerentes com a palavra de Deus. Entende o que eu estou falando? E a resposta será sempre a mesma. Diante dos nossos pontos de interrogação para o Senhor, a resposta sempre será a mesma. Foi para João Batista e será para todos nós. Olha, meu filho, minha filha, para o que eu estou fazendo. Veja as Escrituras sendo cumpridas. E não se escandalize por eu não agir conforme os teus planos, as tuas expectativas, mas conforme os planos do Pai. Não se frustre. Amém? A fé verdadeira, amados, ela não se baseia em expectativas. Ela se baseia na revelação de Deus na palavra, que representa a fidelidade dele. A fé verdadeira não se satisfaz com expectativas. Ela descansa na fidelidade de Deus revelada na palavra dele. Amém? Amém? Eu vou parar por aqui. O Senhor te abençoe, que você possa entender estas coisas olhando na palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia pelos textos e deixar o Senhor trabalhar no teu coração e realmente fazer de você uma pessoa que crê conforme as Escrituras. E você certamente verá a glória do Senhor. Amém.